Você já teve a sensação de que os dias estão passando, mas você não está realmente neles? Você acorda, cumpre o que precisa ser feito, resolve problemas, responde mensagens, entrega o que esperam de você. Tudo funciona, tudo anda. Mas por dentro, algo parece desconectado. Não é exatamente tristeza, não é falta de vontade, é um cansaço diferente. Um cansaço que não vem do corpo. Talvez você até durma bem. Talvez sua vida, vista de fora, pareça organizada. Ainda assim, existe uma estranha sensação de estar vivendo no modo automático, como se estivesse apenas atravessando os dias, esperando algo que você não sabe explicar. Nada está claramente errado, mas nada parece realmente certo. Você já tentou se motivar? Já pensou que era só uma fase? Já disse a si mesmo que precisava ser grato, que outras pessoas gostariam de estar no seu lugar. E mesmo assim, essa sensação não foi embora. Pelo contrário, às vezes ela cresce em silêncio, especialmente nos momentos em que você para, no banho, antes de dormir, ou naquele instante em que percebe que mais uma semana passou e você não sabe exatamente para onde está indo. O mais confuso é isso. Você fez o que precisava ser feito. Seguiu caminhos lógicos, tomou decisões responsáveis, evitou riscos desnecessários, não abandonou suas obrigações. Então por que, apesar de tudo isso, parece que sua vida está travada em um ponto invisível? Talvez você não se sinta perdido o tempo todo. Talvez funcione bem na maior parte dos dias. Mas existe uma sensação difícil de ignorar, a de que você está vivendo para manter tudo de pé, não para se sentir vivo. E quando esse pensamento aparece, você tenta afastá-lo. Volta a se ocupar, a produzir, a se distrair. Porque parar para olhar de perto assusta. Mas e se esse incômodo não for um defeito seu? E se essa sensação não for preguiça, ingratidão ou fraqueza emocional? E se o travamento que você sente não for o problema, mas o sinal? Ao longo deste vídeo, você vai entender por que tantas pessoas chegam a esse ponto exatamente quando estão fazendo tudo certo. E por que esse estado interno, apesar de desconfortável, carrega uma mensagem profunda sobre o caminho que você está vivendo e sobre o que está sendo ignorado dentro de você. E o que vem a seguir é o ponto em que quase todos se confundem, porque ele revela algo que ninguém costuma dizer quando a vida parece estagnada. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo. Você dorme, acorda, segue o dia, e mesmo assim, sente como se estivesse sempre um passo atrás de si mesmo. Não é exaustão física, nem falta de energia evidente. É um desgaste silencioso que se acumula aos poucos, quase imperceptível, até começar a pesar demais para ser ignorado. Esse cansaço costuma confundir porque, do lado de fora, a vida continua funcionando. As tarefas são cumpridas. As responsabilidades seguem em ordem. As pessoas veem alguém capaz, presente, resolutivo. Mas por dentro, algo começa a falhar. Pequenas coisas exigem mais esforço do que antes. O entusiasmo diminui. A sensação de obrigação aumenta. E você não entende exatamente por quê. Então, vem a tentativa de justificar. Você pensa que talvez seja só uma fase, que o ritmo anda intenso, que basta se organizar melhor, descansar um pouco mais, se cobrar menos. Você promete a si mesmo que quando resolver tal pendência ou alcançar tal objetivo, tudo vai voltar ao normal. Mas o normal não volta, porque esse cansaço não nasce da quantidade de coisas que você faz. Ele nasce da repetição, de dias muito parecidos, de decisões tomadas mais por hábito do que por verdade, de uma rotina que mantém tudo em pé, mas não alimenta nada por dentro. É como se a vida tivesse virado uma sequência de tarefas a cumprir, e você estivesse apenas acompanhando o movimento, sem realmente participar dele. Em algum momento, surge uma percepção incômoda. Talvez você não esteja cansado do que faz, mas de quem precisa ser para continuar fazendo. De sustentar expectativas, de corresponder a um papel que já não reflete quem você se tornou, de seguir um caminho que fez sentido em outro momento, mas que agora parece distante demais.
E o mais delicado é que esse desgaste não vem acompanhado de um grande colapso. Ele se manifesta de forma sutil, na dificuldade de se alegrar com conquistas, na sensação de que tudo virou obrigação, no vazio que aparece logo depois de cumprir mais uma meta. Você faz, entrega, resolve, e logo precisa seguir para a próxima coisa, sem sentir real satisfação. Isso costuma gerar culpa, porque racionalmente, você sabe que sua vida não é ruim. Você olha ao redor e pensa que não deveria se sentir assim, que outras pessoas têm problemas maiores, que talvez esteja sendo ingrato. E essa tentativa de silenciar o incômodo só faz com que ele se esconda ainda mais fundo. Mas esse cansaço não é fraqueza. Ele é um sinal. Ele surge quando a vida começa a ser vivida apenas para funcionar, e não para fazer sentido. Quando tudo é feito para manter a estrutura em ordem, mas nada é feito para escutar o que está sendo ignorado internamente. Quando você continua avançando, mesmo sentindo que algo importante ficou para trás. E quanto mais esse sinal é ignorado, mais ele se transforma em sensação de travamento. Como se algo dentro de você estivesse tentando interromper o fluxo, pedindo atenção, pedindo revisão, pedindo verdade. Mesmo que você ainda não saiba nomear exatamente o que está errado. Mas esse não é o único conflito acontecendo. Por trás desse cansaço existe algo ainda mais profundo. Algo que começa quando a coerência externa entra em choque com aquilo que você já não consegue calar por dentro. E é exatamente sobre esse choque silencioso que vamos falar agora. Existe um momento em que você começa a perceber que muitas das suas escolhas não foram exatamente escolhas. Foram respostas, ajustes, caminhos seguidos para evitar conflito, frustração ou desapontamento. Você não decidiu tudo conscientemente. Em muitos pontos apenas se adaptou. Fez o que parecia mais seguro, o que era esperado, o que mantinha a paz ao redor, mesmo que criasse um ruído silencioso por dentro. No começo, isso funciona. Adaptar-se ajuda a pertencer, ajuda a ser aceito, ajuda a construir estabilidade. Mas com o tempo, algo começa a se perder nesse processo. Você passa a viver mais atento às reações externas do que aos próprios limites. Aprende a se moldar, a ceder, a engolir pequenos desconfortos em nome de algo maior. Só que esses pequenos desconfortos não desaparecem. Eles se acumulam. Em algum ponto você percebe que grande parte da sua energia está sendo usada para sustentar uma imagem coerente, para manter tudo funcionando sem gerar atritos, para não decepcionar, para não desagradar, para não parecer ingrato. E quanto mais você faz isso, menos espaço sobra para perguntar o que realmente faz sentido para você agora. O conflito não aparece de forma dramática. Ele se manifesta como incômodo, como dúvida recorrente, como aquela sensação estranha de estar vivendo uma vida que faz sentido no papel, mas não conversa mais com quem você é. Você começa a sentir que existe uma distância crescente entre o que você mostra e o que você sente, entre o que você sustenta e o que você deseja, entre a coerência externa e a verdade interna. E esse choque cansa. Cansa porque exige vigilância constante. Cansa porque você precisa se adaptar o tempo todo. Cansa porque dizer sim quando algo dentro pede não consome mais energia do que parece. Aos poucos, você se torna especialista em funcionar. Resolve problemas, cumpre expectativas, mantém tudo em ordem. Mas por dentro, algo começa a endurecer. A espontaneidade diminui. A curiosidade se apaga. O prazer fica raro. E a vida, mesmo organizada, começa a perder cor. É nesse ponto que muitas pessoas tentam se corrigir. Pensam que precisam ser mais positivas, mais resilientes, mais maduras. Tentam ajustar a própria sensibilidade para caber melhor na vida que construíram. Mas esse esforço só aprofunda o conflito, porque o problema não está em sentir demais, está em sentir e não escutar. A psicologia profunda de Carl Jung observa que,
Quando uma pessoa vive tempo demais identificada apenas com aquilo que é esperado dela, algo essencial começa a ser deixado de lado. E aquilo que não é vivido conscientemente não desaparece. Ele se manifesta como tensão, como bloqueio, como sensação de estar fora do próprio eixo. O travamento surge exatamente aí. Não porque você fez algo errado, mas porque viveu tempo demais sendo apenas aquilo que era necessário ser. A vida começa a resistir quando você se afasta demais da própria verdade, não como punição, mas como alerta. E talvez o mais difícil seja admitir isso. Reconhecer que aquilo que te manteve seguro até aqui pode não ser o que te mantém vivo daqui para frente. Reconhecer que agradar, adaptar-se e sustentar coerência externa teve um custo silencioso. Um custo que agora começa a ser cobrado. Mas ainda há um aspecto mais profundo nesse conflito. Algo que não diz respeito apenas às expectativas externas, mas à forma como você passou a se relacionar consigo mesmo ao longo do tempo. É sobre esse rompimento interno quase imperceptível que vamos falar agora. Existe um ponto em que o problema já não está apenas nas escolhas feitas ou nas expectativas atendidas, mas na forma como você aprendeu a se tratar para continuar avançando. Sem perceber, você começa a se afastar de si mesmo. Ignora sinais internos. Minimiza desconfortos. Aprende a não escutar o que incomoda para não ter que mudar nada de forma concreta. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, em pequenas concessões diárias. Você se acostuma a seguir mesmo quando algo pesa, a dizer depois eu vejo isso, a empurrar sentimentos para um canto silencioso da mente, acreditando que se não der atenção, eles vão desaparecer. E por um tempo, até parece que funciona. A vida segue, as demandas continuam sendo atendidas. Você se mantém funcional. Mas algo importante começa a se romper nessa tentativa de adaptação constante. O rompimento não é visível. Ele não vem com crises explícitas, nem com grandes colapsos emocionais. Ele aparece na dificuldade de se reconhecer, na sensação de não saber mais o que realmente quer, no estranhamento diante de si mesmo, em decisões que antes eram simples e agora parecem confusas, em uma distância crescente entre quem você é por dentro e quem você apresenta ao mundo. É nesse momento que o travamento começa a se intensificar, porque não é apenas a vida externa que perde fluidez, é o contato interno que enfraquece. Você passa a viver reagindo, resolvendo, se ajustando, mas já não se sente habitando plenamente as próprias escolhas. É como se estivesse sempre respondendo às circunstâncias, nunca partindo de si. Esse autoabandono costuma ser sutil, mas profundo. Você deixa de se perguntar o que precisa, o que sente, o que faz sentido agora. Passa a priorizar o que é urgente, o que é esperado, o que mantém tudo funcionando. E sem perceber, transforma a própria sensibilidade em obstáculo, algo a ser controlado, ajustado ou silenciado. Com o tempo, isso cobra um preço. A vida perde vitalidade, o entusiasmo desaparece, a sensação de presença diminui, e no lugar disso, surge uma estranha rigidez, como se algo dentro de você tivesse decidido parar de colaborar. Não por rebeldia, mas por exaustão, por não se sentir mais ouvido. Muitas pessoas interpretam esse estado como falta de motivação ou fraqueza emocional. Tentam se forçar a continuar, a se animar, a dar um jeito, mas quanto mais tentam avançar sem reconexão interna, mais o travamento se torna evidente. Porque não se trata de falta de energia, trata-se de uma energia que não encontra mais caminho. Em algum ponto, você percebe que não está apenas cansado da vida que leva, mas da forma como se afastou de si para sustentá-la. E essa percepção costuma doer, porque ela revela que, para continuar funcionando, você precisou se deixar em segundo plano. Precisou ignorar partes importantes de quem você é. Mas esse reconhecimento também abre uma possibilidade. Ele marca o início de uma escuta diferente. Uma chance de perceber que o travamento não está ali para te impedir de viver, mas para te impedir de continuar se afastando de si mesmo. Mesmo que isso ainda não esteja claro.
Mesmo que tudo pareça confuso agora, existe algo tentando se reorganizar internamente. Algo pedindo espaço. Algo que não aceita mais ser ignorado. E quanto mais você tenta forçar o movimento para frente, mais esse pedido se intensifica. Mas há um detalhe importante que quase ninguém percebe. Em muitos casos, o maior erro não é ignorar esse travamento, mas tentar superá-lo da mesma forma que se superam obstáculos externos. É exatamente sobre essa tentativa equivocada que vamos falar a seguir. Quando a vida começa a travar, a reação mais comum é acelerar, fazer mais, pensar mais, planejar melhor. Como se o bloqueio fosse apenas um obstáculo externo que pudesse ser vencido com esforço, disciplina ou estratégia. Você tenta se organizar, cria metas novas, ajusta rotinas, busca métodos, promete a si mesmo que agora vai funcionar, que desta vez você vai destravar. Mas algo curioso acontece. Quanto mais você insiste em avançar da mesma forma, mais a sensação de resistência aumenta. Não porque você esteja incapaz, mas porque está tentando resolver um conflito interno com ferramentas externas. Está tratando um chamado de revisão como se fosse um problema de execução. E isso gera um desgaste profundo. Porque você começa a lutar contra algo que não foi feito para ser vencido, mas compreendido. Esse é um ponto delicado, porque a sociedade ensina que parar é fracassar, que desacelerar é desistir, que questionar o caminho é sinal de fraqueza. Então você aprende a empurrar, a atravessar o desconforto, a ignorar sinais internos em nome da continuidade. Só que o travamento não responde à força, ele responde à escuta. Quando você tenta superar esse estado apenas com esforço, algo dentro se fecha ainda mais. A criatividade diminui, a clareza some, as decisões ficam confusas, a vida começa a parecer pesada demais, mesmo quando nada de concreto mudou. E, silenciosamente, surge a sensação de estar andando em círculos. Esse é o momento em que muitas pessoas começam a duvidar de si mesmas. Pensam que perderam algo, que não são mais como antes, que talvez estejam quebradas. E na tentativa de corrigir isso se cobram ainda mais. Mas essa cobrança só aprofunda o afastamento interno, porque o problema nunca foi falta de capacidade, foi excesso de adaptação. A psicologia profunda observa que existem momentos em que insistir em avançar é exatamente o que impede o movimento real. Porque o avanço verdadeiro não acontece sempre na mesma direção. Às vezes, ele exige pausa, exige revisão, exige coragem para admitir que aquilo que funcionou até aqui já não sustenta o próximo passo. E isso é difícil de aceitar. Difícil porque mexe com a identidade, com a imagem de quem você acredita ser, com a história que você contou a si mesmo sobre sua própria vida. Nesse ponto, o travamento começa a cumprir uma função essencial. Ele impede que você continue se afastando de algo que precisa ser reconhecido. Ele cria fricção para que você não siga no automático. Ele interrompe o fluxo para que uma pergunta mais profunda possa surgir. Mesmo que você ainda não saiba qual é essa pergunta. Respira por um instante. Observa o que essa ideia desperta em você agora. Percebe como, talvez, o esforço constante esteja tentando resolver algo que pede outra forma de atenção. Porque há momentos em que a vida não pede mais força. Pede honestidade, pede presença, pede que você pare de lutar contra o sintoma e comece a escutar o que ele está tentando dizer. E existe uma virada importante quando isso começa a ser compreendido. Um ponto em que o travamento deixa de ser visto como inimigo e passa a ser reconhecido como mensagem. É aí que algo começa a mudar, ainda que de forma sutil. Mas antes de chegar nesse ponto, é preciso entender o que exatamente esse bloqueio está tentando proteger dentro de você. É sobre isso que vamos falar agora. Existe algo que o travamento tenta proteger, e quase ninguém percebe isso no início, quando a vida perde fluidez, quando decisões simples começam a pesar e o entusiasmo desaparece. A tendência é pensar que algo está faltando.
mais coragem, mais clareza, mais disciplina. Mas, muitas vezes, o bloqueio não surge por falta. Ele surge por excesso. Excesso de concessões, excesso de adaptação, excesso de distância entre o que se vive e o que se sente. Nesse ponto, o travamento funciona como um limite interno. Uma espécie de freio silencioso que impede que você continue avançando em uma direção que já não respeita algo essencial dentro de você. Não é punição, não é castigo, é contenção. É como se algo dissesse: até aqui dá, além disso não. A psicologia profunda de Carl Jung observa que a psique possui mecanismos de autopreservação. Quando uma pessoa vive por tempo demais desconectada da própria verdade, o sistema interno cria resistência. Não para impedir a vida, mas para impedir a perda total de sentido. O travamento aparece quando seguir em frente começa a custar mais do que parar. É por isso que, em muitos casos, o bloqueio surge exatamente quando tudo parece organizado. Quando a estrutura está montada. Quando a identidade está definida. Quando existe uma história coerente sendo sustentada. É nesse momento que algo interno percebe que continuar daquele jeito significa se afastar ainda mais de si. E então a vida começa a resistir. Essa resistência costuma ser mal interpretada. As pessoas tentam quebrá-la, forçá-la, ignorá-la. Mas o bloqueio não está ali para ser vencido. Ele está ali para proteger algo que não encontrou espaço para existir. Um desejo não reconhecido, uma necessidade abafada, uma escolha que foi adiada por tempo demais. Quando você tenta atravessar esse limite sem escuta, o corpo pesa, a mente confunde, a motivação desaparece. Tudo parece exigir esforço demais. E ainda assim, algo dentro se mantém firme, dizendo silenciosamente que não dá para continuar como antes. Respira um pouco agora. Observa se existe alguma área da sua vida em que avançar começou a custar caro demais. Percebe se há algo que você vem empurrando apenas para não ter que rever escolhas. Esse é um momento delicado, porque ele exige uma mudança de postura. Não mais a postura de quem força, mas a de quem observa. Não mais a de quem resolve, mas a de quem reconhece. E isso costuma gerar medo. Porque reconhecer implica aceitar que algo precisa mudar, mesmo que você ainda não saiba o quê. O travamento protege exatamente esse espaço de transição. Ele impede decisões apressadas. Interrompe movimentos automáticos. Cria um vazio incômodo para que algo novo possa aos poucos ganhar forma. Mesmo que ainda esteja confuso. Mesmo que ainda não tenha nome. Mas há um detalhe importante. Muitas pessoas passam por esse ponto e voltam atrás. Tentam se adaptar novamente. Retomam o velho ritmo. E ao fazer isso sentem o bloqueio retornar ainda mais forte. Porque o que foi visto não pode mais ser desvistado. Existe um momento em que a vida deixa claro que não aceita mais remendos, que não funciona mais apenas com ajustes superficiais. E é nesse momento que a verdadeira ruptura começa a se aproximar. Mas essa ruptura não é destruição, ela é passagem. E para atravessá-la, é preciso compreender a diferença entre se adaptar para sobreviver e se alinhar para viver. É exatamente sobre essa diferença que vamos falar agora. Chega um momento em que se adaptar deixa de ser uma habilidade e passa a ser uma prisão. No início da vida, adaptar-se é necessário. Você aprende regras, limites, formas de conviver, caminhos possíveis. Isso constrói base, estrutura, pertencimento. Mas existe um ponto em que continuar apenas se ajustando começa a cobrar um preço alto demais. E esse preço quase nunca é visível por fora. Você percebe que está sempre cedendo um pouco mais, ajustando expectativas, reduzindo desejos, diminuindo sonhos para que caibam na vida que construiu. E faz isso sem drama, sem grandes conflitos, porque aprendeu que maturidade é aguentar, que responsabilidade é seguir, que crescer é abrir mão. Só que, aos poucos, aquilo que foi aberto mão começa a fazer falta. Nesse estágio,
A adaptação já não serve mais para viver em sociedade. Ela serve para evitar rupturas internas, para não mexer em perguntas difíceis, para não tocar em verdades que exigiriam escolhas novas. E é exatamente aí que o travamento se instala com mais força, porque algo dentro de você já não aceita mais ser constantemente negociado. A psicologia profunda de Carl Jung aponta que existe uma diferença essencial entre adaptar-se ao mundo e perder-se nele. Quando a adaptação é excessiva, a pessoa deixa de se orientar por si mesma e passa a viver apenas em função do que é esperado. Nesse ponto, a vida pode até continuar funcionando, mas a identidade começa a se dissolver. O travamento surge como um sinal claro dessa ruptura. Ele marca o limite entre sobreviver e viver, entre continuar atendendo demandas externas e começar a escutar o que foi ignorado por tempo demais. Não é um chamado para abandonar tudo, mas um convite inevitável à revisão. Uma pergunta que não pode mais ser empurrada para depois. Muitas pessoas resistem a esse ponto porque ele ameaça a imagem que construíram de si mesmas. A ideia de serem responsáveis, fortes, coerentes. Admitir que algo precisa mudar soa como fracasso, mas, na verdade, esse é um dos momentos mais honestos da vida. Quando você percebe que continuar igual exige um custo interno que já não pode pagar. Essa transição não acontece de forma clara. Ela é confusa, desconfortável. Você sente vontade de mudar, mas não sabe para onde. Sente que algo precisa ser deixado para trás, mas não sabe exatamente o que. E essa indefinição gera medo, porque o conhecido, mesmo limitante, parece mais seguro do que o desconhecido. É por isso que tantas pessoas ficam presas nesse estágio por anos. Funcionam, produzem, seguem, mas com uma sensação constante de incompletude, como se estivessem sempre à beira de algo que nunca começa. E o travamento permanece insistente, lembrando que aquela forma de viver já cumpriu o que tinha para cumprir. Respira um pouco agora. Observa se existe alguma área da sua vida em que você está apenas se adaptando para não ter que se confrontar. Percebe se há escolhas que você mantém não por convicção, mas por medo de mudar. Esse é o ponto em que a vida pede mais do que ajustes. Ela pede reposicionamento. Pede que você deixe de viver apenas como resposta e comece aos poucos a viver como origem, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo com insegurança. Porque o travamento não marca o fim do caminho. Ele marca o fim de uma forma de caminhar. E quando isso começa a ser compreendido, algo sutil se desloca internamente. Uma abertura, um espaço novo, uma possibilidade ainda frágil, mas real. É a partir desse espaço que uma transformação verdadeira pode começar a se desenhar. E é exatamente sobre esse início silencioso que vamos falar agora. A transformação real quase nunca começa com clareza. Ela começa com um desconforto difícil de explicar. Um intervalo estranho entre o que já não serve e o que ainda não nasceu. É um estado em que você não consegue mais viver como antes, mas também não sabe exatamente como viver diferente. E essa incerteza assusta, porque ela tira o chão das antigas certezas. Nesse ponto, muitas pessoas tentam apressar respostas. Querem definir novos planos, novos rumos, novas identidades. Mas a verdade é que esse espaço não pede pressa. Ele pede permanência. Pede que você fique ali tempo suficiente para sentir o que está emergindo, sem tentar moldar isso imediatamente em algo compreensível ou socialmente aceitável. Esse intervalo costuma ser interpretado como confusão, quando na verdade é reorganização. Algo interno está se rearranjando, buscando uma nova forma de expressão. E enquanto isso acontece, a sensação de travamento permanece. Não porque nada esteja acontecendo, mas porque o que está acontecendo ainda não é visível. É aqui que muitas pessoas desistem de escutar. Voltam para o antigo ritmo, reassumem antigas adaptações, se convencem de que exageraram, de que era só uma fase. Mas o incômodo retorna, porque algo já foi tocado, algo já despertou. E aquilo que começa a se mover internamente
não aceita mais ser totalmente ignorado. A psicologia profunda compreende esse momento como um início silencioso. Um período em que a vida pede menos ação e mais escuta. Menos respostas prontas e mais honestidade. Não se trata de abandonar tudo, mas de permitir que novas perguntas ganhem espaço. Perguntas que não surgem da mente apressada, mas de uma percepção mais profunda de si. Você começa a perceber pequenos deslocamentos. Coisas que antes tolerava já não parecem possíveis. Certas conversas perdem sentido. Algumas ambições são vazias. Outras inesperadas começam a chamar sua atenção. Nada disso é definitivo ainda. Tudo é sutil. Mas algo mudou. Esse é o início de uma transformação que não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. E por isso ela não pode ser forçada. Quanto mais você tenta controlar esse processo, mais ele se retrai. Quanto mais você tenta nomeá-lo antes da hora, mais confuso ele fica. O movimento pede espaço, pede tempo, pede confiança no processo. Respira por um instante. Observa se existe algo novo tentando surgir em você, ainda sem forma. Percebe se há interesses, ideias ou sensações que você tem evitado olhar com atenção por parecerem impráticas ou inconvenientes. Esse estágio é delicado porque ele não oferece garantias. Ele não diz exatamente onde você vai chegar. Apenas mostra que continuar como antes já não é possível. E isso exige coragem. Não a coragem de agir imediatamente, mas a coragem de sustentar o não saber. Poucas pessoas falam sobre esse começo silencioso. Sobre esse período em que a vida parece suspensa, mas está profundamente ativa por dentro. É aqui que muitos se perdem, não porque falham, mas porque não confiam nesse intervalo. Porque querem resultados antes da integração. Mas quando esse espaço é respeitado, algo começa a se alinhar. Uma sensação de coerência interna, ainda frágil, começa a se formar. Não como certeza absoluta, mas como direção. Um sentido que não vem de fora, mas de um reconhecimento interno. E quando esse reconhecimento começa a acontecer, o travamento já não tem a mesma função. Ele começa a ceder. Não porque foi combatido, mas porque foi compreendido. Mas ainda falta integrar tudo isso. Falta entender como viver a partir dessa nova escuta, sem cair novamente nos mesmos padrões. Falta dar forma ao que começou a emergir. É sobre essa integração e sobre o fechamento desse ciclo que vamos falar agora. Integrar não é mudar tudo de uma vez. Integrar é aprender a viver a partir de um lugar diferente dentro de você. Depois que o travamento é reconhecido, depois que a escuta começa, surge um desafio silencioso. Como seguir vivendo sem voltar automaticamente aos mesmos ajustes, às mesmas concessões, às mesmas formas de se abandonar aos poucos. Porque o mundo ao redor não muda no mesmo ritmo que o mundo interno. As expectativas continuam. As demandas seguem. As antigas estruturas ainda existem. E é exatamente aí que muitas pessoas se perdem novamente. Elas acreditam que integração significa romper com tudo, quando na verdade ela começa de forma muito mais sutil. A integração acontece quando você passa a se observar em movimento. Quando percebe, em tempo real, o impulso de se adaptar demais. Quando reconhece o momento exato em que diria sim apenas para evitar desconforto. Quando sente o corpo reagir antes mesmo da mente formular uma explicação. E pela primeira vez você não ignora isso. Esse é um aprendizado delicado. Você começa a testar pequenos deslocamentos. Um limite colocado com mais honestidade. Uma escolha feita com menos justificativa externa. Um silêncio mantido onde antes havia explicação demais. Nada disso parece grandioso, mas algo começa a se alinhar. Não por fora, ainda, mas por dentro. A psicologia profunda de Carl Jung compreende a integração como um processo contínuo, não como um evento. Não existe um momento em que tudo se resolve. Existe um movimento constante de aproximação consigo mesmo. Um compromisso silencioso de não se abandonar novamente para manter tudo funcionando. É nesse ponto que a vida começa, aos poucos, a destravar. Não porque os problemas desaparecem,
mas porque você já não se sente dividido internamente. A energia que antes era gasta para sustentar incoerências começa a retornar. A clareza surge de forma gradual. O movimento volta, mesmo que ainda seja lento. Você percebe que não precisa mais lutar contra o travamento, nem esperar que ele desapareça completamente para seguir vivendo. Ele perde força à medida que você deixa de ignorar o que sente, à medida que passa a se orientar menos pelo medo de desagradar e mais pela honestidade interna. À medida que aprende a permanecer presente mesmo quando a resposta ainda não está clara. Essa integração não te torna imune ao desconforto. Pelo contrário, ela te torna mais sensível. Mas agora essa sensibilidade não é mais um peso. Ela se transforma em orientação, em sinalização, em algo que te ajuda a perceber quando está se afastando de si, antes que o travamento precise retornar. E isso muda tudo, porque a vida deixa de ser um esforço constante para se manter de pé e passa a ser um diálogo. Um diálogo entre o que o mundo pede e o que você pode oferecer sem se perder. Um diálogo que exige atenção, mas devolve sentido. Talvez nada mude drasticamente de fora para dentro ainda, mas algo essencial já mudou de dentro para fora. Você começa a sentir que está, novamente, presente na própria vida, mesmo em meio às incertezas, mesmo sem garantias, mesmo sem ter todas as respostas. E quando esse alinhamento começa a acontecer, algo se prepara para fechar um ciclo antigo e abrir outro. Um ciclo que não se baseia mais apenas em adaptação, mas em verdade vivida. É nesse ponto que a história que você vinha repetindo começa, finalmente, a encontrar um novo desfecho. E é sobre esse fechamento, e sobre o que ele revela, que vamos falar agora. Chegar até aqui já diz muito. Significa que algo em você reconheceu essa história antes mesmo de entendê-la por completo. Porque, no fundo, o travamento nunca foi apenas sobre a vida externa. Nunca foi só sobre trabalho, escolhas ou circunstâncias. Ele sempre falou sobre a relação que você construiu consigo mesmo ao longo do caminho. Quando tudo começa a travar, a tentação é pensar que a vida errou com você, que algo saiu do controle. Mas olhando com mais cuidado, percebe-se outra coisa. O travamento surge quando continuar do mesmo jeito passa a custar caro demais internamente. Quando viver apenas para manter estruturas começa a exigir o sacrifício da própria presença. Quando seguir adiante implica se abandonar um pouco mais a cada dia. A psicologia profunda de Carl Jung nos lembra que nem todo bloqueio é um fim. Alguns são limites necessários, pontos de interrupção que surgem para impedir que a vida siga em uma direção que já não comporta quem você se tornou. O sofrimento, nesse sentido, não aparece para destruir, mas para revelar, para mostrar que algo essencial ficou para trás e precisa ser reintegrado. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser coerente, responsável, forte. Talvez tenha aprendido a se adaptar cedo demais, a silenciar dúvidas, a normalizar incômodos, e isso te trouxe até aqui. Mas o mesmo movimento que construiu estabilidade agora pede revisão. Não como condenação do passado, mas como amadurecimento. O travamento não exige respostas imediatas. Ele pede honestidade. Pede que você pare de lutar contra o sintoma e comece a escutar o que ele protege. Pede que você reconheça que viver não é apenas cumprir, funcionar ou corresponder. Viver também é sentir, escolher, sustentar verdades internas mesmo quando elas não são convenientes. Talvez, a partir de agora, você ainda não saiba exatamente qual será o próximo passo. E tudo bem. Nem todo caminho começa com clareza. Alguns começam com silêncio, com pausas, com a coragem de não se trair mais, mesmo que isso signifique andar mais devagar por um tempo. O mais importante é perceber que o travamento não é o oposto da vida. Muitas vezes, ele é o limiar de uma vida mais inteira. Um convite para deixar de existir apenas como resposta ao mundo e começar, pouco a pouco, a existir como presença. E quando essa mudança acontece, algo se reorganiza de forma quase imperceptível. A energia retorna. O movimento reaparece. Não porque tudo foi resolvido,
mas porque você já não está dividido internamente. Porque finalmente parou de fugir de si mesmo. Respira. Sente o que ficou ressoando agora. Talvez o silêncio que surge neste instante não seja vazio. Talvez seja espaço, e é nesse espaço que algo novo pode nascer. E quando o silêncio se torna espaço, é aí que a vida volta a fluir, não como antes, mas de um jeito mais verdadeiro.